Hoje a gente vai falar, continuando sobre os protozoários, né? Beleza? A gente vai falar hoje sobre Balantidium e Trichomonas vaginalis, certo? Vamos lá que eu vou projetar aqui. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a balantidiose e tricomonose urogenital, que o protozoário é o Trichomonas vaginalis. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é vocês me dizerem qual o tipo de locomoção desse parasita aí, esse protozoário aí da imagem. A gente falou isso lá na primeira aula. Vamos ver se vocês estão lembrando. Qual o meio de locomoção dele? Falam para mim, por favor, que eu quero saber. Hein, gente? Fala para mim aí, por favor. Qual é o... Ele se locomove através de quê? Pessoa como pelo intestino, é isso? Não, não. Tô perguntando, ele solo... qual o... Ah, como ele faz para se locomover, né? Como ele anda. Perdão, não ouvi. Picotou. Fala de novo para mim, por favor. Você quer saber como que ele anda? Isso, exatamente. É isso que eu quero saber. Só olhando a aparência dele. Ah, com essa, ele tem Seria através patinhas, de né? Ele tem cílios? cílios. Oi, fala, alguém falou aí? Cílios, isso aí. Ele é ciliado. Olha aqui, ó. Olha os cílios em volta dele. Beleza? Então, nosso protozoário, um dos nossos protagonistas é o Balantius coli. Ele é ciliado, se locomove através de cílios. Beleza? Pessoal, classificação nele eu tenho aí etiologia, Balantius coli, reino, protista, filo, filo Ciliófora, classe Quino, Quinotofragmentonofora, ordem Tristomatida, família Balantidae, gênero Balantidium, espécie Balantidium coli, tá? Isso aqui é a classificação, né? Beleza? Pessoal, vamos lá, né? Agora vamos entrar na matéria propriamente dita. O Balantidium vive no intestino grosso do ser humano, possui cílios, é o maior protozoário que pode parasitar o homem. Aí eu tenho uma pergunta para vocês aqui agora. Ué, mas o maior não seria Tênia? Falam para mim. O que que vocês acham sobre isso que eu acabei de falar? Falei corretamente ou falei errado? Não sei, professor. Acho que certo. Então você está me falando que o maior protozoário é a Tênia. Não, então seria esse balante aí, você está falando que é o balante? A Não tênia, sei. ela é um protozoário? Então, aí vem a pergunta. A Tânia, ela é um protozoário? A Tênia, perdão. A Tênia é um Não, protozoário? não, Ela é o não. quê? É um verme. Mas como é que eu classifico ele? Aí, professor. Ele é um eu? É um minto, né, gente? Senão entramos em um mitos ainda. Tá? Só para lembrar. Então, a Tênia não é. O maior protozoário realmente é o Balantius coli. Olha a minha afirmação, maior protozoário. Eu não falei maior parasita, certo?
Então, continuando. Continuando aqui. Então, gente, nesse caso, agora eu vou falar da parte brevemente morfológica dele, né? O que ele apresenta dentro dele, tá? Ele apresenta dois núcleos, são chamados de micronúcleo e macronúcleo. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, vocês vão entender isso melhor, tá? Então, ele vai se multiplicar na luz do intestino através de divisão binária. De novo, ó. Quantas vezes eu falei divisão binária no protozoários? Milhões de vezes, né? Até agora, as aulas que a gente teve, eu praticamente falei a toda a aula sobre divisão binária, né? Então, a multiplicação também leva à produção de cistos, que aparecem em grande número nas fezes. Então, gente, olha só, vamos lá, ó. Ponto-chave do balante, ó. Dois núcleos, um macro e um micro, tá? Divisão binária é meio que de praxe, a grande maioria faz, os protozoários, né? E, e também, o que mais que a gente pode levar em consideração? A gente falar que o cisto aparece em grande número de fezes, isso não é exclusivo dele. Até agora, o que é exclusivo dele, gente? Que ele tem dois núcleos, o macro e o micro. Certo? Certo ou não, gente? Vamos lá, fala para mim. Acho que sim, acho que sim. Qual que é a dica, pessoal? Guarda isso que eu falei, essencial. Acabei de falar. O destaque dele é o quê? É ter dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo. Tá? Beleza? Certo? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Agora não, professor. Tá, beleza, então. Tá, olha aí. Apesar dos trofozoítas também serem eliminados nas fezes, né? A gente tem que ficar ligado nisso. A contaminação ocorre pela injeção de cistos, é mais comum do que eu ser contaminado pela forma ativa, que é a forma trofozoíta. Que no caso é uma forma trofozoíta, o quê? Ciliada, certo? Uma forma trofozoíta ciliada. Então, pessoal, ó, guarda essa palavrinha trofozoíta nos protozoários. São as formas do que mesmo? Ciliadas. Não, ele é ciliado. Mas eu posso dizer que trofozoíta é a forma o quê? Ativa. Não esqueçam isso. A forma ativa, aquela que vai se mexer, aquela que vai se locomover. Beleza, gente? Aí pode variar, pode ser. Eu posso ter a complexa, que não se mexe, parada. Eu posso ter ciliado, como vocês acabou de falar, vocês falaram. Pseudópodes, flagelado, certo? Beleza, gente? Até aqui, tudo certo ou não? Pessoal, pergunto de novo a vocês. Até esse momento, tudo certo ou não? Tá indo, Alguma... Tudo certo, professor. Vocês têm que falar, cara. Você não pode deixar um negócio assim, não. Eu preciso saber. Mas então vocês captaram a mensagem importante aqui. Menta. Tá picotando, tá picotando. Tá picotando. Repete para mim, por favor. Repete para mim, por gentileza. Tá, que picotou aí a internet. Menta, até o momento, é tudo
Eu quero dizer que ainda tá, a navegação não tá muito boa, não, tá? Mas não tem de direito não, mas olha só. Vamos dar ênfase ao que aqui? Principalmente esses dois núcleos, certo? O resto é usual de outros protozoários também. Então, é comum, beleza? Então, vamos lá. Outro, aqui, olha só, vamos lá, né? Ele é um parasita monoxênico, apresenta apenas um hospedeiro. Ele é o único protozoário ciliado que vai parasitar o homem. Olha só, isso aqui é um destaque para ele também. Ele ser ciliado, único parasitar o homem, né? Ele é considerado um agente comensal no trato intestinal de suínos, se alimenta de amido, né? Alguém pode me dizer o que que é um agente comensal? Alguém arrisca? Arrisca alguém para mim, por favor. É alguém que é algo que retira do ser vivo. Ele precisa do ser vivo para sobreviver. Ele se beneficia, no caso. Não, nesse caso não. Sabe o que significa esse agente comensal? É que ele não causa mal ao hospedeiro. Nesse caso aí, não seria bem hospedeiro, né? No caso aí, isso aí, ele não causa mal a quem? Ao suíno. Por isso que o suíno é considerado um reservatório, gente, tá bom? Reparam que o suíno aí não é classificado como hospedeiro intermediário. Porque, teoricamente, se a gente for pegar por alto, ele seria um hospedeiro intermediário, mas não tem contato do metabolismo. Ou seja, o valante de um coli, ele só tem um único hospedeiro, é monoxênico. É somente nós, seres humanos. Ficou claro o que eu falei, pessoal? Essa questão do agente comensal, que ele não vai causar mal nenhum ao porco. É como se ele vai lá, tira o dele, mas o porco não sabe nem que está sendo parasitado. Pra vocês terem uma noção. Sim. Sim, professor. No caso, ele não causa danos, né? Isso aí. Ele não causa danos, tá bom? Perfeito. Show. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mas vamos continuar então. Ele foi visto na primeira vez em Malmsteen, em 1857, com dois indivíduos doentes com desinteria. O que seria desinteria, gente? Diarreia, problema Isso, estomacal. isso aí. Ele geralmente, gente, principalmente ele é encontrado em porcos ou nos suínos, né? Também já foi identificado também em chimpanzés, macacos, cães e ratos. Pergunto a vocês agora, desses daqui, por que que o ser humano, como é que o ser humano consegue ser contaminado? Através do consumo da carne de porco. Não, não é não. Não é não. Eu não vou falar sobre isso, tá? Mas eu quero, vamos lá, vou melhorar minha pergunta. Desses que a gente falou aqui, qual que vocês acham que está mais ligado ao ser humano? Que vocês acham que vai interferir aí, que o ser humano, caso o ser humano obter algum tipo de... Os cães. Você acha que é os cães? É porque eu trabalho dentro da nossa casa, né? Se for Uhum, tomando contagem. certo, mas reparem bem aí. Quem tá, quem tá assim, ó, principalmente encontrados. Quem que tá sob tarja preta? Porco e chimpanzé. Os chimpanzés. A maioria dos casos são os dois, tá? Então, desses daí, qual que eu teria mais chance de contrair alguma doença, uma zoonose a partir deles? Os porcos. Os porcos, gente.
Vocês já vão entender isso melhor que eu estou falando, por que que eu estou falando, dando ênfase aos porcos. Vocês vão entender já. Não vou demorar muito tempo. Beleza? Até esse slide aqui, tá fluindo o entendimento ou não? Até agora tá fluindo, professor. Beleza, então. Qualquer coisa vocês ficam à vontade, podem perguntar, tá? Vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre patogenia, né? Vocês já sabem o que que é patogenia? Alguém não sabe o que que é patogenia? Gente, alguém tem alguma dúvida do que significa patogenia? Ou todo mundo professor, sabe o você que pode que é? explicar, por favor? Sim. Patogenia é o quê? A questão do desenvolvimento de desenvolver o quê? Desenvolver o quê? Doenças naquele indivíduo, certo? Qual o grau que ele tem de causar doenças mais graves, né? Às vezes ele pode ter fácil se espalhar com facilidade, mas a letalidade dele, vamos falar assim, não é tão alta. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ficou claro, pessoal? Sim. Beleza? Então tá. Então aí eu tenho, ó, a chamada hialuronidase. Gente, é uma enzima que ela é utilizada para facilitar a absorção de líquidos, reduzindo temporariamente a viscosidade do meu tecido conjuntivo. Ou seja, essa enzima ela vai servir para quê? Vale ressaltar, gente, que essa enzima não é a gente que produz, não, tá? É o valante de o que produz. Ou seja, vocês conseguem ter uma ideia que por que ele vai produzir essa enzima? Falam para mim. Vamos na ideia lógica, que a gente falou das aulas anteriores. Vamos raciocinar um cadinho aqui. Falam para mim. Pode repetir, por favor, a pergunta, professor, que eu não entendi muito bem. Vamos lá. Qual é a função? Essa enzima ela vai ser produzida. Eu falei, né? Eu dei um spoilerzinho aqui. Vai ser produzida no protozoário, não é isso? No Balantidium, certo? Cole. Por que que ele vai produzir essa enzima aí? Para que que ela serve? Eu não sei, professor, mas aqui, segundo o slide, seria para facilitar a absorção, não é isso? Mas beleza, tá. É, facilitar a absorção. Ok, mas melhorando isso daí. Ele vai. Mas qual a finalidade de eu fazer isso? Para o Fazer a parasita. degradação, Tá, fazer a degradação. degradação da mucosa? Sim, também. Mas para que fim ele faz isso? Para acelerar a cicatrização? Não, o objetivo não será a cicatrização, não. É ele se alimentar. Certo? Vê se não faz sentido. Olha aqui, ó. Facilita a absorção de líquidos. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Beleza? Sim. Beleza, então. Vamos para outro tópico aqui. Invasão secundária. Invasão secundária. Eu vou ter mucosas lesionadas, podendo gerar, aqui, ó, puxando um gancho no outro, úlcera e até necroses. Ele vai ter uma sintomatologia semelhante da ameba, lá que a gente falou na primeira aula. O que que eu considero invasão secundária, gente? Porque enquanto uma está acontecendo aqui, a outra está acontecendo em outro lugar, provocando outras coisas. Tá, mais ou menos isso. Só que vamos melhorar isso aí.
Se você tá vendo no caminho certo. O que acontece? Vê se não concorda comigo. Quando eu gero úlcera e necrose, o que vai acontecer com aquele órgão? Causar uma lesão. Causar uma lesão. Mas isso facilita a passagem ou não do protozoário? Sim. Sim. O protozoário, gente, acaba caindo na corrente sanguínea, infectando infectando órgãos? outros órgãos. Entenderam agora? Faz sentido essa ideia para vocês? Sim. Sim ou não? Tá vendo? É isso que acontece. Beleza? Show. Gente, ficou claro até esse momento? Até aqui? Tá dando para fluir legal? Até o momento está fluindo, professor. Beleza, beleza. Então vamos continuar. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem preparar. Gente, em 50% dos casos são assintomáticos, tá? A pessoa não sente nada, certo? E nos casos sintomáticos, vai causar o quê? Desinteria, que são sintomas semelhantes à da amebíase, crônica com surtos de diarreia, pode ocorrer invasão de órgãos extraintestinais, como pulmões, tá? Em indivíduos imunocomprometidos, certo? Certo. Opa, deixa eu voltar aqui. Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu coloquei ali que invasão extraintestinal, pulmão em indivíduos imunocomprometidos? Vamos tomar aqui agora uma ideia. Por que eu coloquei isso? O que pode ocasionar desse indivíduo imunocomprometido poder afetar outras regiões? Por quê? Por quê, gente? Vamos raciocinar. Vamos lá. Alguém arrisca, gente? Eu gosto que vocês falam. Porque aquele órgão já está bem debilitado, né? Devido à baixa imunidade, é isso? A baixa imunidade. E o que mais? E a ação o quê? Acabamos de falar agora. Ó, úlcera e necrose. Úlcera e necrose. Eu vou gerar essa úlcera e necrose, ele vai acabar caindo na corrente sanguínea e pode o quê? Atacar o quê? Atacar outros órgãos? Isso, outros órgãos. Então, para eu levar, gente, olha só, deixa eu dar uma palhinha aqui. Gente, tem gente que tá com o microfone aí duplicado. Não sei se é aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se eu não tô com o negócio ligado aqui também. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui então. Beleza, gente? Mas fez sentido para vocês? Sim ou não? Fez sim, professor. Beleza. Sim, professor. Show, então. Qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Então, vamos continuar. Então, gente, olha só o que vai acontecer, ó. Vai causar uma lesão mucosa do colo do seco e podendo fazer o quê? Penetração do protozoário através de uma invasão secundária. Pode acontecer, né? Gente, o balante de um coli, ele vai produzir a enzima chamada, que a gente já comentou, hialuronidase, que ela vai também poder gerar o quê? Um aumento na lesão inicial, provocando necrose localizada e úlceras. Se eu já tiver uma lesão lá, a ação dessa enzima também vai piorar mais ainda aquelas áreas. Certo? Olha só que negócio importante isso aí, hein? Essa enzima aí é do mal mesmo, hein? Aí vai causar sintomas como diarreia, meteorismo, dor abdominal, anorexia, fraqueza e até às vezes febre. O que é meteorismo, gente? Professor, sua tela sumiu aqui pra gente. Acho que na hora que você fez o microfone, parou de compartilhar. Ah, beleza, deixa eu voltar aqui. Desculpa, gente.
Pelo jeito saiu, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Voltou? Voltou. Beleza? A pergunta é, o que que é um meteorismo? Acúmulo de gases no trato digestivo. Sim, né? Então, eu vou ter um acúmulo de gases. Beleza? Pessoal, vocês repararam, então, que a minha enzima urinase também vai ter acumulação o quê? Aumentar a lesão, podendo gerar o quê? Necrose e até junto com úlceras também. Beleza? Gente, até aí, como é que tá indo? Até aí tá indo. fluindo. Beleza, então. Então, vamos continuar. Então, pessoal, eu tenho aí, ó, valante de um coli, patogenia, né? Vive no intestino grosso, seco e o íleo terminal, alimentando-se de bactérias e amido, causando desinteria com sangue com muco nas fezes, mas podem penetrar a mucosa intestinal e causar ulceração. Pode provocar necrose e, se a pessoa possuir alguma lesão anterior ao protozoário, pode gerar essa necrose aí, né? Então, a necrose geralmente vai ser uma expansão daquela lesão, vai causar um dano maior. Certo? Beleza, gente? Então, ficou bem entendida essa parte da patogenia? Sim. Sim. Beleza, então. Olha aí, ó. Aqui eu tenho a imagem da forma trofozoíta, ou é o trofozoito, e a forma cística ou cisto. Olha aí, ó. Arredondada. Certo? É dessa forma mesmo que é o trofozoita do balante, tá? É essa forma aqui é a forma ativa, é a forma ciliada. Olha os cílios aqui em volta aqui, ó, de leve, ó. Aí, ó, aqui, ó. Um monte de cíliozinhos aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá, então vamos continuar. O maior protozoário parasita o homem, certo? Tem de 60 a 100 nanômetros de comprimento, por de 50 a 80 de largura, 2 núcleos, macro e micronúcleo. Eu tenho vacúolo digestivo presente nele, tá bom? Ele é um protozoário ciliado com alto grau de complexidade. Beleza? Então, o que que eu quero que vocês guardem daqui que é importante, né? Primeiro, os dois núcleos, macro e micro. Tem uma imagem melhor que vocês vão ver o que eu estou falando. A presença do vacúolo digestivo. A gente falou sobre isso lá nas aulas que a gente falou então, muito detalhe da giardia e da ameba. Perdão, gente. Quando a gente faz o quê? Liberação, lembra? Desidratação do trofozoíta, perde água, libera o vacúolo digestivo quando ele quer começar a incistar novamente. Lembra que a gente falou sobre isso? Lá na aula passada? Sim. Então, já sabe que provavelmente vai estar algo relacionado aqui, tá? E, como eu tinha comentado, é um protozoário ciliado, se move através de cílios. Show? Show. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não. Beleza, então. E a forma cista? Ah, só um pause aqui, ó. Olha aqui, ó. Macro ao macro e o micro, essa bolinha pequenininha aqui, estão vendo? Macro e micro, certo? Ficou claro, pessoal? Sim. Macro e micronúcleo. Então, beleza. Então, os cistos são formas imóveis e metabolicamente inativas, responsáveis pela transmissão da doença. Formas de resistência. São mais resistentes. Tem formato esférico,
de 40 a 60 nanômetros de diâmetro e 2 núcleos, o macro e o micro, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Sim. Então, show. Então, vamos continuar. E a minha forma trofozoíta? Formas móveis e metabolicamente ativa. Também é uma forma infectante, tão qual é o cisto, claro, né? Que o cisto sobrevive mais tempo, então é muito mais fácil a pessoa ser contaminada pelo cisto, tá? Vale ressaltar isso. Apresenta o corpo recoberto de cílios, mede 60 a 100 e de 50 a 80, a gente falou já. Beleza? Ele vai ter na sua presença, ele vai ter órgãos como cistoma, citopígio, organelas e, claro, os vacúolos digestivos. A gente comentou, falou que eles vão ser importantes aí, né? Não que os outros não sejam, mas destaque para ele, porque quando vai fazer o encistamento, eu tenho a perda dele. Como eu falei, 2 núcleos, macro e micronúcleo, e, é claro, o trofozoíta resiste no ambiente por até 10 dias, numa temperatura de 22 graus Celsius. Beleza? Beleza. Olá, gente. Mais alguma coisa ou tá tranquilo por enquanto? Por enquanto tá tranquilo. Então tá. Olha aí, eu tenho cisto, isso aqui está escrito em espanhol, né? Eu tenho cisto, parede cística, vacúolo, micronúcleo pequenininho, macronúcleo maior. Na minha forma trofozoíta também eu tenho a presença do micro e do macro, tá? Peristoma, cistosoma, vacúolo contrátil, vacúolo alimentício e, claro, citopígio. Isso aqui, pessoal, não precisa decorar detalhes sobre isso, mas importante que vocês lembrarem é o macro e o micro, né? Que são essenciais aqui, que a gente vai falar muito na parte de reprodução. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, certo. Gente, eu só pegar um pouquinho de água ali, um copo de água, e tô voltando, tá? Aí eu vou falar brevemente aí do ciclo. Gente, ó, já vou adiantando, é bem parecido com o ciclo da ameba, bem parecido com o ciclo da giardia, tá? Então não é tão difícil lembrar, certo? Já volto. Só um minutinho. Olha o teu cachorrinho do carro. Ó. Ah, como é que chama ele? Ah, você tem um carro ali. O carro verde, fala, verde. Pô, verde. Professor, seu microfone tá desligado. Obrigado, vamos lá, deixa eu voltar aqui então. Vamos lá, vocês estão vendo a imagem do slide? Sim. Sim. Beleza. Então, pessoal, aquele mesmo esquema da giardia e da ameba. Libera o cisto, infectante, tá? O indivíduo
pode ter contato, ele vai ter contato com algum tipo, pode ter contato com a água ou os alimentos, ou o indivíduo, né, que trabalha lá perto do chiqueiro e não toma os devidos cuidados, não lava a mão, tudo mais, acaba contaminando os alimentos também, botando a mão e ingerindo esse cisto, tá? Então, esse cisto segue lá, vai seguindo todo o processo, vai para o, né, chega, ele acaba eclodindo, né, no sentido, no intestino delgado, na forma trofozoíta, certo? Aí lá indo para o grosso, ele se duplica, ele faz divisão binária, e depois, é bem parecido com aquele processo lá, né? Alguns deles continuam trofozoítas, ficam circulando no sistema, no intestino ali, no intestino grosso, e parte vai ser liberada nas fezes, né? Aquela história. Só que eu botei também alguns desses que vão se manter de forma trofozoíta, que pode ser liberado nas fezes também, tá bom? Mas alguns vão começar a fazer um encistamento, né? O que seria um encistamento? Começar a ter forma de cisto de novo. Aí aquela que eu falei com vocês, aquela velha história. Perda de água, perda do vácuo digestivo, começa a formar uma parede cística, e assim que termina o processo, ele se torna aquele cisto maduro, completinho, ele vai ser eliminado nas fezes. Resumo, é bem parecido com uns outros, gente. Não tem muita diferença, não, tá bom? É bem similar a giardia e a ameba, certo? Vai diferenciar praticamente a morfologia do protozoário. Aí tem também aqui, para coletar, eu tenho dois estágios. Eu tenho um estágio de infecção e tenho um estágio de diagnóstico, tá? Desse tipo de protozoário. Beleza? Só que, na verdade, tanto o estágio de infecção e o estágio de diagnóstico são os mesmos, porque geralmente eu vou fazer o quê? Eu vou liberar o cisto ou trofozoíta. Ambos são infectantes. Beleza? Pessoal, alguma pergunta do ciclo que não foi entendido? Falam para mim, por favor. Eu preciso saber. É boa. Tranquilo ou não? Alguém tem alguma dúvida? Até o momento, não. Todo mundo pode falar. Basicamente, então aí o indivíduo ele tem o contato lá ou com o alimento infectado, com a água, né, ou as mãos, né, sujas, pode levar diretamente à boca, com o cisto, né, vai para o intestino, do intestino sofre lá aquela questão das divisões celulares, não é isso? Lá no intestino delgado meio que eclode, né? Dá Isso, aí luz ao trofozoíta, divisão binária, né? Aí ele vai sentido intestino grosso. Aí o procedimento. Pode falar, vai lá, você falar, pode falar. cisto, né? E aí Isso, libera na fezes. Pode liberar tanto o cisto quanto o trofozoito, é isso? isso. Isso daí. Então, basicamente, esse o ciclo é parecido com o do monoxênico, né? Que o senhor falou? Isso, parecido com isso aí, exatamente. Exatamente. Isso daí, Ok. exatamente. Beleza? Beleza. Gente, aí, alguma pergunta? Não, professor. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês falam que eu paro, explico de novo, volto, não tem problema. Muda a explicação se necessário, mas eu falei, o negócio é vocês compreenderem. Aí, de novo, ó, ingestão dos cistos através de água e alimentos. Eu botei, né? Olha só, o desencistamento sofre lá no delgado, intestino delgado.
Lá no intestino grosso é que vai ser a divisão binária, tá? Melhor falando, no intestino grosso que vai sofrer a divisão binária. O que que é a divisão binária? Um vai dar origem ao outro, né? Vou dividir ele no meio e vai ser um só, vai ser dois. E acaba no final que ele vai ser eliminado nas fezes, tá? Então, o cisto está aqui, eclode a forma trofozoíta, acaba duplicando, começa a formar parede cística, um encistamento, e no final ele fica maduro e pronto para ser liberado nas fezes. Beleza, gente? É aquele mesmo esquema que eu acabei de falar para vocês, tá? É que geralmente ou ele sofre divisão binária, ou ir no intestino, ou sentido intestino grosso, ou no intestino grosso. Nesse caso, isso aqui é no intestino grosso, corrigindo. Mas é isso, ou no intestino, ou seguindo para o grosso, ou exatamente no grosso, intestino grosso. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Você vê que, né? Ciclo não é tão complicado assim. Para quem lembra quem dá uma estudadinha no ciclo da ameba, né? E da giardia, é bem parecido, né? Olha aí, ó. Certo, gente? Aqui, ó, eu tenho um cisto infectante, estão vendo? Esse cisto infectante vai eclodir, aí, ó, liberei trofozoíta. Esse trofozoíta vai sofrer divisão binária, intestino delgado. Não, perdão, intestino grosso, né? Ele vai para o intestino delgado, eclode lá, mas é no intestino grosso que ele vai fazer o quê? Divisão binária, Área. beleza? Aí ele vai lá, parte deles perde a água, perde o vacúolo digestivo e começa a fazer esse estamento. Essa aqui é a parede cística. Fica maduro e é liberado nas fezes. É só isso, gente. É bem simples, né? De modo geral falando. Certo? Ou não? Certo, professor. Tá? Posso continuar ou não? Falou para mim. Pode sim. Então, beleza. Gente, porém, nesse ciclo agora, eu vou dar uma. Vamos falar assim, gente. Eu vou dar uma aprofundadinha de leve, tá? Nesse ciclo, eu vou ter uma etapa que eu vou chamar de assexuada, que é a etapa de divisão binária com bipartição transversal, acontece lá no grosso, que a gente acabou de falar. Ela é importante para quê? Para ter manutenção e ampliação da colônia, certo? É. Por que eu preciso fazer isso, gente? O que é mais fácil? Multiplicar sozinho ou eu depender de um outro ser para jogar gameta, ter encontro de gameta, ter encontro de óvulo para poder formar um novo ser? O que é mais fácil? Fala para mim. Multiplicar sozinho. Exatamente, a minha divisão, certo? É mais importante, é mais fácil, né, de eu fazer. Beleza? Então, ele é importante para manter também a manutenção e implicação da colônia. Ficou claro para vocês que a divisão binária ela é assexuada? Sim. Beleza, passar para o próximo. Já assexuada é conjugação. É aquilo que eu falei com vocês, é uma célula passando a carga genética dela para outra célula, não é isso? É aquela célula acaba misturando as cargas genéticas e ficando diferenciada, ficando diferente das outras, tá? Então, nesse caso aqui, vai usar o cistoma
União pelo cistoma, claro, é menos frequente, mas pode acontecer. A conjugação assexuada, tá? Ela é menos frequente que a assexuada, mas pode acontecer também. Beleza? Para deixar isso claro. É a união pelo cistoma lá, ó. Vamos voltar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Peraí. Aqui, ó. É isso aqui, ó. União pelo cistoma. Tá vendo? Essa parte aí perto parece que a parte. Perdão, parece que é perto da parte. Parece não, é perto da parte bucal, entre aspas, né? Beleza? Beleza. E esse. O que que vai acontecer, gente? É somente na sexual que eu vou atingir, que eu vou afetar o macronúcleo e o micronúcleo. Assim que eu faço a transferência de carga genética de um para o outro, aquela que está recebendo, né, aquela que está recebendo carga da outra, vamos falar assim, é, aquela forma trofozoito que recebe a carga de outro trofozoito que está enviando, o macronúcleo deles degenera, já era, se desintegra o citoplasma daquele trofozoito que está recebendo. E com isso, o que que vai acontecer? O meu micronúcleo acaba crescendo, ele vai acabar sofrendo o quê? Meiose e mitose. E toma em posição em cada indivíduo. Ele sofre dois processos, meiose e mitose. Então, nesse caso, gente, ó, a importância para a troca genética e formação de cistos. Eu preciso ter também a sexuada. Por quê? Eu preciso ter uma troca genética para eu aprimorar, para eu poder aprimorar a espécie. Beleza? Ou não? Sim ou não, gente? Sim, professor. Agora pergunta a vocês. Vamos lá. Pergunta de básica, mas vamos ver se todo mundo lembra. O que que é mitose e meiose mesmo? São os processos de divisão celular. Tá, mas você lembra a diferença de um para o outro? Se eu não me engano, a meiose, a célula multiplica tudo que tem dentro dela e se divide ao meio. Ah, E o outro, acho que só se divide ao meio mesmo, né? Não, sim. acho. Tá, o caminho que você falou tá certo. Tá, mas olha só, vamos melhorar um pouquinho isso aí. A mitose você acertou certinho. A meiose não tem aquela divisão, gente, vamos supor, se eu tenho 46 cromossomos, eu divido metade do pai, metade da mãe, não é isso? É que é 4 células, professor, com metade do material genético, não é isso? Isso aí. E quanto à mitose, são só duas. Na outra são dobro, quatro. Beleza, gente, ou não? Beleza. Vocês querem que eu bote alguma imagem, alguma coisa assim? Eu não preciso. Se quiser colocar, pode colocar, professor. Não, não. Não, gente, a questão não é nem eu querer colocar ou não. É vocês querem que eu coloque ou não? Vocês vão preferir? Essa é a minha pergunta. Sim? Sim. Sim, professor. Ah, então tá. Deixa eu abrir aqui na internet e colocar para vocês. Só um minutinho.
Olha aí, vocês falaram certinho, ó. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui, desse lado aqui da internet? Sim. Sim, professor. Olha aí, ó, mitose, 2N, 2Ns. Só tem uma duplicação. Olha a minha meiose, ó, 2Ns. Beleza, vou explicar. Essa célula 2N, eu vou dividir cada uma em N. Se eu tenho 46, eu passo a ter 23 cromossomos aqui e 23 aqui. Só que aí eu vou explicar esses cromossomos haploides, tá? Que eu chamo isso aqui de haploides, isso aqui de diploide. Eu tenho, então, a partir de um cromossomo diploide, eu divido esse cromossomo em dois, que eu fico com duas células haploides, e cada uma dessas se divide em duas. Aí eu fico no total com 4 células haploides. É isso, haploides. Somente uma. Ficou claro o que eu falei ou não, gente? Ficou. Então, show. Então, vamos voltar. Vocês estão vendo o slide ou não? Ainda Não, tá não. aparecendo no Google. Ah, tá. Então, peraí. Um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Agora foi, né? Agora sim. E a transmissão é pela injeção de cistos presentes nas mãos, alimentos ou águas contaminadas por cistos ou trofozoítos advindos de fezes suínas inicialmente. Então, a infecção humana quase sempre é por cisto, gente. Quase sempre. Você pode ser por trofozoíta também, claro, mas a grande maioria das vezes é por cisto. Beleza ou não beleza? Beleza. Então, eu tenho uma. Eu tenho aí. Eu tenho, então, falando agora da parte de diagnóstico clínico, tá? Por quê, gente? Ó, dificuldade em virtude da semelhança com a colite amebiana, variam entre diarreia, disenteria, fezes com muco e sangue, dor abdominal, fraqueza, febre, dentre outros. E pode ocorrer invasão de órgãos também extraintestinais, como os pulmões, em indivíduos imunocomprometidos. Pessoal, olha só. Pelo amor de Deus, tudo que é mais sagrado. Sintoma não dá para fazer diagnóstico clínico de protozoário, de parasita nenhum, porque os sintomas são bem semelhantes, a grande maioria. Deixei claro o que eu falei ou não? Sim. Então, beleza. Alguma pergunta? Até aqui ou não? Ou eu posso continuar? Pode continuar. Beleza, então. Então, vamos continuar. Olha aqui, ó. Como comentei com vocês, ó, sintomático, diarreia, posso ter diarreia intensa, obstipação intestinal, fezes mucosanguinolentas. Pode gerar complicações também, desidratação, febre e cefaleia. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Gente, isso aqui é só uma ideia, tá? Quais são o diferencial clínico em relação aos sintomas? A volta a falar, não tem como ficar fazendo isso, porque só de sintomas não vai dar certo. Ué, balão colo, náusea, vômito, cefaleia, fezes com sangue, diarreia, dor abdominal, aumento da mucosa. Colite ulcerativa, fezes com sangue, dor abdominal, diarreia, aumento da mucosa, náuseas e vômito. Olha aí, Tamoeba. Dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos e aumento da mucosa. É bem parecido, né, gente? Isso que eu falei com vocês. Não dá. Entendeu? Não dá. Não dá para ficar fazendo diagnóstico só por aqui, não. Certo? Certo. Como é que eu faço o teste, ó? Parasitológico de fezes, método direto a fresco, fezes diarreicas. Eu tenho aí trofozoítos, que é um exame a fresco,
para avaliar nas fezes aí, tem cerca de 30 minutos. E o método de concentração também, que eu vou usar o Lugol. Vou usar a sedimentação para poder fazer o processo, a centrifugação, o método de Fausch, certo? As fezes formadas vão aparecer os cistos. E quando aparecem os cistos, eu vou usar de cultura de fezes, através usando os meios de cultura como soro de cavalo ou o meio de pavlova. Perdão, meio de pavlova. Certo ou não? Vamos lá, gente, que eu falei, certo ou não? Falam para mim, por favor. Certo, professor. Sim, professor, certo. Porque a pergunta vocês me falam, tá? Beleza? São os métodos aqui, tá? Eu também posso utilizar de exame direto e fresco, como mostrei para vocês, através de soro, ou endoscopia também para fazer diagnóstico da Balante, tá? Epidemiologia, enfermidade cosmopolita, despreza a fronteira geográfica, ou seja, está tudo quanto é um lugar do mundo, porém, a sua maior prevalência são em zonas tropicais. Por isso que a gente tem a presença desse indivíduo aí, né? Vetores mecânicos, eu tenho insetos e fômites, ou seja, resumindo, eu tenho certos vetores que vão poder carregar esse cisto, ou o ou a forma trofozoíta desse protozoário. E a reserva natural é o porquinho, está até sorrindo ali, ó. Certo? Certo, professor. A distribuição dele é mundial, porém ele tem uma prevalência muito baixa, porque ele, né, é um número, geralmente, gente, é um grupo que acaba desenvolvendo tem esse contato, né? É um grupo específico que tem mais contato com esse tipo de protozoário, que no caso são aqueles que trabalham com isso, com porco, abatedouro, trator, os tratadores dos porcos, os comerciantes que vendem esse tipo de porcos e os que trabalham no abatedouro. Tá? Então, a grande maioria dos casos são desses tipos aí de profissionais que estão bem próximos a esse animal. Beleza, gente? Por isso que eu Beleza. comentei com vocês da Beleza. importância do porco, tá? Por isso que eu pego muito mais facilidade com o porco. Tratamento. A parte de cura da parasitose recomenda-se fazer uma dieta láctea, podendo ser feita também com medicamentos como tetraciclina em crianças e, claro, utilizar também o metronidazol, tá? Só os medicamentos aí antiparasitários específicos, tá? É importante lembrar do tratamento, né? Profilaxia, a higiene individual, engenharia sanitária e cuidados com água e alimentos constituem as formas de prevenção. Eu tenho a ingestão de água somente filtrada ou fervida. Saneamento, deve-se ter boas condições sanitárias para os suínos, que são a principal fonte de contaminação, e, claro, tratar esses suínos infectados também, para poder fazer a limpeza daquela área. Beleza, gente? Sim ou não? Falam para mim. Sim, professor. Então, beleza, então vamos embora, vamos continuar. Gente, isso aqui é só o resumo, tá? Eu montei para vocês darem uma estudada. E aqui eu tenho uma espécie de mapinha mental, explicando detalhezinho. Estou passando rapidinho, que é mais para ajudar vocês do que outra coisa. Beleza? Agora, para a gente fechar,
a gente vai falar sobre o Trichomonas vaginalis, que vai ser o nosso último protozoário da noite. Esse aqui, pessoal, é o mais simples que tem. A aula de hoje está muito tranquila em relação à aula anterior, tenho certeza disso. Mas eu vou perguntar para vocês no final dela. Então, Trichomonas vaginalis. Reino protista, filo Sarcomastigófora, classe Geomastigófora, ordem Trichomonadida, família Trichomadidae, subfamília Trichomanidinae, né? É muito nomezinho, né? Mas enfim, isso aqui não é detalhes com vocês. Então vamos lá, importante aqui, ó. Trichomonas vaginalis é um parasita de distribuição mundial, causador de quê? Isso aqui está atrasado, tem que arrumar depois. IST, não é DST, é IST. Mas no final das contas é a mesma coisa, né? Por ser um parasita que não é um causador de grandes sequelas, muitos clínicos a consideram mais como incômodo do que como problema de saúde. Mas é importante saber que o Trichomonas vaginalis tem se destacado como um dos principais patógenos do homem e da mulher e está associado a sérias complicações de saúde. Esse parasita predispõe mulheres e doenças inflamatórias pélvicas típicas, podendo desenvolver um câncer cervical e também podendo causar danos como uma infertilidade na mulher. Beleza, gente? Só que não é comum não, tá, gente? Não quer dizer que toda mulher que vai ser contaminada que vai desenvolver esses problemas mais graves. É uma pequena porcentagem da população das mulheres que vão ter uma coisa assim. Certo? Pessoal, certo ou não? Vamos lá. Sim, professor. Então, beleza. Então, eu posso continuar, né? Pode Pode continuar. ser. Então, tá. Eu tenho aqui também a minha tricomoníase. A tricomoníase é uma doença sexualmente, é uma IST, perdão, pelo Trichomonas vaginalis, infecta tanto homens como mulheres, mas causa mais efeitos nas mulheres. Infelizmente, esses sintomas e o caso fica mais agravado nas mulheres. Então, ele é uma IST causada pelo parasita protozoário unicelular chamado de Trichomonas vaginalis. Pergunto a vocês, como é que ele se locomove? Olhando essa imagem aí. Flagelos, corações? Perfeito, flagelos, isso aí, são flagelos. Isso aí, perfeito. Agora, como é que se transmite, gente, a tricomoníase? Relação sexual. Ou também ou pode acontecer com o mesmo uso de roupas íntimas, tá? Ou através da liberação de, olha aí, ó, roupas íntimas, espéculo vaginal, água de uso comum para assento íntimo, usar a mesma toalha, porque aí vai ter essas gotículas de secreção vaginal também que pode cair nos vasos sanitários dos locais públicos. Também muito cuidado ao usar banheiros públicos, meninas. E o período de incubação varia de 4 dias, entre 3 a 4 semanas. Ou seja, o indivíduo pode ser contaminado, começar a desenvolver o quadro, ou partir somente de 4 dias, ou demorar aí praticamente quase um mês. Certo? Certo. Até aí, tá tranquilo? Alguma pergunta? Ou não? Não, professor, tá indo. Beleza. Morfologia. Ele é uma célula tipicamente elipsoide, ele tem formato elipsoide, piriforme ou oval, em preparações fixas e coloradas. A condições físico-química dele vai variar de acordo com, né, eu tenho aí o pH, a temperatura, tensão de oxigênio, força iônica, isso a gente não vai entrar em muitos detalhes.
mas acabar afetando o hospedeiro. Então, é através da forma dele, elipsoide, que ele parece uma elipse mesmo, o núcleo dele parece uma elipse. Vou mostrar a imagem de perto para vocês já já de novo. Ele não possui forma cística, somente forma trofozoíta, ou seja, não existe cisto nesse protozoário aqui não. Beleza? Mede 10 a 30 de comprimento e 5 a 2 de largura. Possui 4 flagelos anteriores. Eles são desiguais em tamanho e uma membrana ondulante que vai aderir o corpo pelas costas. O axófilo é uma estrutura rígida em alina, formando microtúbulos que se projetam através do centro do organismo, prolongando-se até a extremidade posterior. O núcleo ele é elipsoide, formato de elipse, próximo à extremidade anterior. Ele não tem mitocôndria, gente. Presta atenção, isso aqui é importante, hein? Ele não tem mitocôndria, mas ele tem o substituto da mitocôndria, que no caso são os hidrogenossomos. São grãos que são densos que podem ser vistos no microscópio óptico, certo? Oi, perdão, gente. Alguma pergunta em relação aqui? Não, professor, tá de boa até aí. Beleza, então. Olha a imagem que eu falei com vocês, gente. Não precisa decorar isso aqui não, tá? Só para você ter uma noção, né? Ó, olha aqui, ó, flagelos de tamanhos diferentes, tá vendo? Aqui, ó, os flagelos anteriores. Olha lá, ó. As costas dele. Não é isso? Membrana ondulante. Certo? Axonema aqui embaixo, que vai dar a base dele, segurança para. É a base de toda essa estrutura do corpo dele. Aqui, ó. Hidrogenossomos com a mesma função do mitocôndria. Aqui. Filamento parabasal. Aqui embaixo, essa tinha. Corpo parabasal. Aqui dentro, ó. Esse trecho aqui. E o núcleo, formato elipsoide. A gente comentou, tá? Beleza? Vou botar aqui. Então, ó, protozoário flagelado, ele é cavitário, adaptada a ser monoxênico. Existem outras 4 espécies que vão infectar os seres humanos, que é o Trichomonas tenax, Trichomona hominis e o vaginalis, que a gente está estudando agora. E também tem o Trichomonas fecalis. Nenhum deles possui forma cística, somente forma trofozoíta. Tá? Beleza, gente? Até ali, tranquilo? Sim. Tá. O meu ciclo biológico, pessoal, o trofozoíta presente nas secreções vaginais, prostáticas ou na urina se divide por divisão binária. Mesmo esquema de novo, perdão, por fusão binária. Mesma coisa, de novo a questão da binária. Uma vai dar origem a duas, né? Então, ele antecede a divisão. Essa fusão binária também é divisão, tá? Essa divisão está na fase de diagnóstico e ela aparece nos exames realizados a partir da coleta da minha amostra. Já o trofozoíta formado após a divisão binária, ele fica alojado na vagina e na uretra, estando assim no estágio infeccioso. Ou seja, eu só vou contaminar através de quê? Que tiver na vagina e na uretra. Porque lá é o estágio infeccioso. Professor, mas você não falou que pode pegar com roupa? Sim, se liberar alguma secreção, alguma coisa na calcinha, né? Das mulheres ou na cueca dos homens, sim, pode passar. Mas na maioria dos casos é através da relação sexual, gente, sem proteção. Beleza? Ou não? Beleza. Sim, beleza. Então tá. Então vamos continuar. Olha aí, eu tenho aí então, ó, como comentei com vocês, a fase infecciosa e fase diagnóstica.
Ó, o trofozoito que vai para a urina, vai para as secreções vaginais e prostáticas, são quem? A fase diagnóstica. Quando ele sofre multiplicação, por fissão binária, chamada bipartição, logo depois ele vai sentir do quê? Uretra e vagina, aí sim ele se torna infectante. Beleza? Ficou claro esse processo aqui que a gente falou agora? Sim, professor, ficou claro. Então, beleza. Qualquer coisa vocês avisam. Sintomas. Nas mulheres, a doença pode começar com uma secreção espumosa de cor verde amarelada e um odor desagradável proveniente da vagina. Escorrimento típico, contudo, ocorre em apenas de cerca só de 20% dessas pacientes contaminadas, tá? Nas demais, é referida a secreção apenas ligeira ou ausente. A vulva, que é um dos órgãos femininos externos, ela pode ficar irritada e dolorida, e é possível que o coito também cause dor devido à vaginite. O que é vaginite mesmo, gente? Alguém lembra o que é vaginite? Falam para mim. Lembram ou não? Seria uma inflamação da vagina? Isso aí, uma inflamação da vagina. Certo? Então, nos casos graves, a vulva e a pele que a rodeia vão inflamar. Também em conjunto com os grandes e pequenos lábios da vagina. Certo? Outros sintomas que eu posso apresentar são dor ao urinar ou aumento na frequência das micções. Nas infecções crônicas, os sintomas são discretos e o corrimento vaginal é pouco intenso. Beleza? Gente, alguma pergunta nos sintomas? Sim ou não? Não, Falam para mim. professor. Não. Além disso, ele causa coceira também, né? E dor. Causa. Causa. Beleza? Aí, ó, na mulher, escorrimento abundante, o resumo aqui, né? Amarelo esverdeado, ou pode parecer cinzento, aspecto bolhoso, pode ter um cheiro desagradável, pode causar comichão ou ardor ou em volta da vagina, né? Em algumas situações, pode gerar uma dor pélvica, dor ou a dor ao urinar. As secreções vaginais são examinadas ao microscópio pelo médico para efetuar o seu diagnóstico, né? É possível que o coito também cause dor. O evento é chamado de dispareunia de introito, que na hora da relação sexual a mulher acaba sentindo dor. Certo ou não? Certo. Beleza. Então, o processo inflamatório intenso na vagina e no colo do útero pode facilitar também, isso aqui é importante, hein? Penetração de HIV no organismo daquele indivíduo. É um risco maior para as mulheres, isso aqui, por conta, né, no caso das mulheres, terem mais chance de desenvolver sintomas do que os homens. Não que os homens não vão ter sintomas, eles têm. Mas as mulheres têm muito mais frequências para esse tipo de doença, para esse tipo de protozoário, especificamente. Certo? Certo. E os homens? Eles não manifestam habitualmente sintomas, mas podem infectar as suas parceiras. Alguns apresentam uma secreção proveniente da uretra, espumosa, semelhante ao pus, sentem dor ao urinar e polaciúria. O que seria polaciúria? Um leve sangramento, professor? Leve sangramento?
É um pouco de sangue, o ardor, inchaço. No É quando a caso, gente faz muito xixi. Oi? é a micção frequente? Falaram aí. Quando a gente faz Falaram muito aí. xixi. É, Micção muito frequente, seria isso? isso aí, micção muito frequente. Exatamente isso. Certo? Então, os referidos sintomas costumam acontecer principalmente na manhã cedo, e a uretra pode sofrer uma ligeira irritação. Por vezes aparece também uma umidade no orifício do pênis. Pode também se manifestar como uma doença sintomática leve. Ou tem uma doença leve ou não tem sintoma nenhum. Isso nos homens. Nas mulheres já pode desenvolver quadros mais graves, gente. Beleza? Ou não? Beleza, professor. Beleza. Como eu falei já, não tem sintomas, tá? Não sabe que estão infectados. Não sabe que estão infectados. Pode ter sentido desconforto, comichão no pênis, mas raramente tem corrimento. Raramente vai ter dor ou a dor a urinar. Um exemplo aqui, ó, mulheres e homens infectados. Olha aí, ó. Espumoso, decorrente aí, amarelo esverdeado. Prevenção, gente. Evita-se a transmissão, o quê? Praticando sexo seguro, certo? Fazendo uma limpeza genital corretamente. Diminuir o número de parceiros sexuais e sempre usando camisinha. Tanto faz, qualquer um dos dois dos tipos de preservativo são eficientes. Então, é aquela história, né? Se você tem mais de um parceiro, tal, é como o pessoal diz hoje em dia, aquele contatinho extra, né? Tanto homem quanto mulher, já sabe que tem que usar preservativo. Porque ainda mais não é um contato fixo de vocês, não é namorado, não é namorada, nem nada assim. Então, sempre bom usar camisinha. Certo? Sim ou não, gente? Eu tô falando besteira. Até mesmo com o namorado, hein, galera? Oi? Até mesmo com o Não, com namorado. certeza. Mesmo com o namorado, mas ou namorada, mas o contatinho também ainda fica mais complicado, né? Mas é bom, né? Porque além de preservar contra as ISTs, evita também uma gravidez indesejada, né? Certo? Verdade. A profilaxia, recomendado o uso de preservativo durante o ato sexual, uso individual de roupas íntimas, tratamento de indivíduos portadores, esterilização dos aparelhos ginecológicos, higiene em relação aos sanitários públicos também, tá? Beleza? Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Eu tenho que tratar a pessoa, eu trato o casal ou eu trato somente a pessoa infectada? O casal. Por quê? Casal. Casal. Porque o outro também pode estar infectado, mas não está mostrando os sintomas. Perfeito. Porque isso daqui também não quer dizer que a pessoa tratou, ficou imune, não, tá? Porque pode sofrer reinfecção de novo. Certo? Certo. Olha aí, ó. Tratamento que é específico e eficiente, pode ser realizado com quimioterápicos ou metronidazol ou tinidazol, administrado em dose oral única. Na gestante, até o primeiro semestre, não é recomendado o uso de nenhum quimioterápico, porque pode gerar mutação ou câncer, tá? Então, acaba considerando usar o cloritromazol tópico, que tem uma eficiência moderada por ele, porque ele pode ter contato com o feto sem problema nenhum, tá? Já na fase de nutrição, que a mãe está dando, amamentando o bebê,
Recomenda-se suspender recomenda suspender esse medicamento durante a amamentação e durante o tratamento. Perdão. Recomenda-se suspender a amamentação para fazer o tratamento, gente. Tá? Então, a mãe acaba tendo que pegar leite de banco de leite mesmo. Efeitos colaterais podem incluir dores de cabeça, náusea, boca seca, gosto metálico, muito raramente, mas pode acontecer de afetar o sistema nervoso central, ocasionando encefalopatia e convulsões, perda de coordenação motora e também ataxia. Certo? Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou não? Falam para mim. Pra eu saber. Beleza. Não. Não? Então falam para mim, o que que é essa ataxia aí que eu gostaria de saber? Hein? Falam para mim, gente. Essa ataxia está relacionada também à coordenação motora, tá? Beleza? Acaba prejudicando a coordenação motora. Pode causar também efeito alérgico. O consumo de álcool deve ser evitado, pois sua associação pode resultar em efeitos colaterais. Também deve ser evitado anticoagulantes orais. Todos os parceiros sexuais devem ser tratados simultaneamente, tá? Para evitar reinfecção, já falamos sobre isso, até que ambos estejam curados. E deve utilizar preservativo nas relações sexuais. Como eu falei, a doença não confere imunidade permanente, portanto, a reinfecção é possível e deve ser diferenciada da falha terapêutica. Então, a resistência às quimioterápicas é possível, usualmente, usualmente tem uma dose, e essa dose, dependendo, o paciente pode se tornar dependente dela, pode ser bastante usado no retratamento, ou então eu posso ajustar com uma dose maior e também até uma dose mais prolongada daquele medicamento para eliminar esse protozoário. Beleza, gente? Alguma pergunta aqui ou não? Não. Tá. E pode usar também tratamento feito com o uso do nitroimidazol. A administração pode ser oral ou vaginal. Em todos os casos, caso a mulher dê positivo, o diagnóstico de infecção da mulher deve estender também o tratamento ao seu marido ou companheiro. A gente já falou sobre isso, né? Então, vamos passar. Aí, gente, aqui eu tenho um mapinha mental para ajudar vocês a lembrarem, certo? E, por enquanto, a gente fecha até dado momento por aqui. Mas a aula ainda não acabou, certo? Agora vamos lá, gente. São quantos alunos que tem em total nessa turma? Se eu não contei errado, são 59 alunos. 59? Mas tá faltando um caso de gente, hein? Tô com mais ou menos que 40. Sim, tá faltando 20 alunos na aula hoje. Tá faltando bastante gente. Mas enfim, né? Vamos lá. Tem que saber se esses alunos não frequentar a minha aula mesmo, né? Porque da última vez também tava faltando bastante gente, não tava? Eu me lembro. Da última vez tinham 42. Então, mesmo assim, falta muita gente. Tem gente que não tá frequentando. Eu não sei se são as pessoas, porque não dá para conferir aqui um por um, mas eu acredito que sejam as pessoas que estão trabalhando hoje, plantão, alguma coisa do tipo. Porque tem muitos plantonistas na nossa sala. Entendi. É bastante gente mesmo. Mas vamos lá, então. Quantos grupos vocês estão usando já?
Então, depende da quantidade que o senhor quer. Semiologia, por exemplo, o Cássio pediu grupos de até 15 pessoas, porque ele só quer 5 grupos. E já SIC, a gente já tem 6 grupos, alguns grupos menores, outros maiores, por conta mesmo da... Não é dificuldade de interação, mas da participação a gente acaba diluindo os grupos aos poucos. Então, tem grupos que são menores, grupos que são maiores. Uhum, entendi. Então, você falou para mim que tem mais ou menos 60 pessoas, não é isso? Isso. Mas eu tenho menos de 60 ou mais de 60? Se eu não contei errado na listagem que eu tenho, tem 59 alunos. Certinho, 59. 59, né? Então, vamos fazer grupos, vamos fazer 5 grupos, então. Pode ser? Vou colocar os temas aqui. Vocês podem manter o mesmo grupo. Vocês falaram 5, não é isso? Que tinha antes? Não, de semiologia são 5. Então, pode, porque eu vou passar 5 temas para vocês. Aí vocês dividem depois entre vocês. Eu vou passar os 5 temas, a gente vai sortear hoje de uma vez, estou com tempo aqui. Então, o primeiro tema, teníase. Certo? Calma aí, professor, deixa eu pegar um negócio para anotar. Daqui a pouco tá todo mundo me perguntando. Ah, eu vou colar também. Eu vou escrever aqui para colar. E aí eu vou sortear aqui. Segundo, giardíase. É... Ascaris. Plasmodium. Qual é, E... professor? vou jogar aqui no grupo. Deixa eu só pensar Tá. aqui rapidinho. Tá? Só um minutinho. Pronto, vou jogar o chat aqui. Tá aí, gente. Beleza? Só que agora vocês podem fazer o mesmo 5 grupos que vocês estavam utilizando. Só quero saber quem vai ser o primeiro grupo. Bota para mim na ordem aí, gente. O nome só de uma pessoa. Não bota o nome de todo mundo, não. Bota o nome de cada um dos grupos que eu vou sortear agora. Ô, professor, Pode falar. sorteio assim, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Eu já tenho uma planilha aqui aberta com os grupos separados. Então tá. Já que você tem já. Fácil. Então vamos É, lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, então, Natânia. Eu vou sortear e você já vai ver o tema. Vamos lá, o grupo 1. tá, Vamos lá, vou abrir aqui. Bom, então vai ser papo 1, então, melhor ainda. vai lá. Grupo 1. Grupo 1, tema 5. Qual que é o tema 5 aí? Doença de Chagas. Beleza. Vamos lá, grupo 2. Grupo 2, tema 2. Giardíase. Vamos lá, grupo 3, tema 3.
Tá, as caras. Tá. Já saiu o 2, o 3 e o 5. Falta o 1 e o 4, né? Isso. Então vamos lá, para a gente fechar aqui. Um e o 4. Ó, o 1 é o 1 e o 2 é o 4, tá? Vamos lá. Saiu com 1, né? Próximo grupo saiu com 1 e o último saiu com 4. Tá, então o grupo 1 ficou com Teníase, o 2 ficou com Giardíase, o 3 com Ascaris, o 4 ficou com Plasmodium e o 1 ficou com Doenças Chagas. Isso. Beleza? Ok. Certinho, gente? Vamos aqui lembrar da data do seminário para todo mundo anotar e ninguém esquecer, né? Ó, data do seminário. Tá distante ainda, mas vocês já saberem. Dia 6/11, pessoal. Anotem aí. Beleza? Ou não? Aí, gente. Anotaram ou Beleza, não? Sim, professor. sim. Tá Tá. anotado. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Não. Não, professor. Então, beleza. Então, beleza. Não, tem sim. E slide, tem quantidade de slide, Tem todo mundo tá quantidade, não. entendendo. Quantidade, não, mas tempo, mais ou menos, cada grupo entre 10 a 15 minutos. Ok. Tá bom? Beleza? Deixa eu baixar a lista de presença aqui. Dia 6 de Novembro. Dia 6 de novembro só. A avaliação da P1 vai ser o estudo dirigido que eu vou passar para vocês. Beleza? Beleza, professor. Posso parar de gravar aqui? Sim. Beleza.